Há momentos em nossas vidas que passamos por situações que parece que não temos solução. Olhamos para todos os lados e não vemos uma saída. Se você já passou por essa situação, eu vou te contar aqui na minha separação, como tudo aconteceu. Foi uma das perguntas que eu mais tive quando eu me separei e logo depois, né, me casei novamente. E as pessoas me perguntaram: "Como você conseguiu sair dessa situação?". Hoje muitas mulheres estão em um casamento destruído, acabado, muitas das vezes levando, empurrando com a barriga por conta de situação financeira, por conta de costume, comodismo e até mesmo por falta de cuidar do casamento. Eu sou super a favor do casamento, da família, e eu nunca vou dizer para ninguém: "Separe-se", né. Então, nós temos que olhar para o casamento como um presente de Deus, como algo que o Senhor deixou desde o princípio, que é a família. Mas há situações que fogem do nosso controle e que nós não sabemos como sair dela. Hoje eu vou dizer como sair de um casamento de 9 anos, aonde nós já tínhamos construído, né, um patrimônio financeiro, aonde tínhamos uma parceria de trabalho, aonde aos nossos olhos, né, estava tudo maravilhoso. Porém, o amor, o relacionamento, né, ele já tinha acabado, mas nós continuamos por conta, primeiro porque sempre acreditamos, mas eu acho que o maior, o o primordial ali que nós estávamos mantendo aquele casamento, porque nós queríamos muito também nos realizarmos dentro das nossas coisas profissionais, e fomos aceitando desconfortos, né, porque o casamento ele é uma via de mão dupla, e nós casamos para agradar o outro, não para sermos felizes, para fazer o outro feliz. Automaticamente, quando você faz o outro feliz, você também fica feliz, aquela pessoa que você escolheu. Só que eu venho contar uma experiência aqui, porque não é fácil você sair de dentro de um relacionamento, e também não te aconselho sair de dentro de um relacionamento antes de você tentar. Não vou dizer aqui, não vou entrar em méritos, porque cada caso é um caso, vou falar do meu, mas vou dizer para você que você precisa olhar para dentro de você e ver se realmente você está vivendo aquilo que você sonhou com relação a ser amada. Só que nós sempre apontamos muito o erro do outro. Muita separação vem pela imaturidade. Eu vou dizer com toda sinceridade, nós, às vezes, casamos, temos uma certa idade, eu já tenho 30, já tenho 40, mas ainda somos imaturas. E o casamento, você tem que querer muito para manter um casamento. Hoje eu digo que sem o Senhor Jesus no centro da nossa vida, da nossa família, do nosso casamento, eu desconheço um casamento que dê certo sem Deus, sem Jesus. Eu desconheço um casamento que dê certo sem Jesus. E mesmo nós temos Jesus como centro da nossa vida, do nosso casamento, da nossa aliança, nós vamos ter problemas, nós vamos ter, porque somos seres humanos. Então, nós temos também que olhar para nós e ver se também não, o problema não está conosco. E no meu primeiro casamento, durou 9 anos, onde eu construí, né, o patrimônio, onde nós vencemos, nós fomos parceiros, fomos amigos, era uma dupla perfeita para o trabalho. Porém, a nossa vida pessoal, como um relacionamento marido-mulher, já estava muito desgastada. Eu acho que também por sermos mais jovens, por também estarmos juntos 24 horas, por não sabermos a hora de trabalhar, a hora de parar, a hora ter um tempo para cada coisa no seu lugar, o tempo do filho, o tempo da família, né. Então, assim, eu não digo que teve um culpado, mas eu creio que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que estão no centro da vontade de Deus. Naquela época eu não estava no centro da vontade de Deus totalmente, mas eu sempre tive o Senhor como meu Senhor e Salvador. Eu nunca coloquei outro Deus no meu coração. Eu sempre consagrei tudo meu ao Senhor, então eu sempre tive princípios e temor a Deus. Então muitas coisas na minha vida eu não fiz por conta do meu temor ao Senhor, não por temor ao homem, mas por temor ao Senhor. E eu sei que aqui nós plantamos, aqui nós colhemos, então muitas coisas, né, às vezes quando a gente é jovem, a gente faz bobagem, mas eu sempre tive um pensamento, eu vou plantar, eu vou colher, então eu sempre tive esses princípios comigo. E o meu casamento, eu tentei, nós tentamos, mas teve todo esse desgaste de trabalho. As coisas quando elas não começam certo, elas têm uma probabilidade de não darem certo. Porém,
Eu creio que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor e também creio por quê? Porque o Senhor ele conhece o nosso coração. Na verdade, é o que está escrito na palavra de Deus, o bem que queremos fazer não fazemos, e o mal sim. E às vezes queremos tomar decisões certas, mas erramos, porque somos seres humanos. Só que nós temos que reconhecer o erro e tentar consertar enquanto há tempo. Sempre há uma nova chance, uma nova oportunidade de recomeço. E nós fizemos terapia, fizemos todos esses cursos de autoajuda, falamos: "Não, nós não nos imaginávamos separados, não pelo relacionamento, mas sim pelo que nós estávamos construindo financeiramente e estávamos construindo profissionalmente juntos, dava muito certo. E nós focamos somente na vida financeira. E muitos casais hoje vivem somente a vida financeira. Se estamos indo para restaurante caro, se estamos viajando, se estamos construindo, se estamos ganhando mais, estamos sendo abençoados. O nosso casamento é uma benção. Não é isso. O casamento não é só coisas. O casamento ele vai muito além de construir as coisas juntos. O casamento, se não tiver o Senhor no centro, ele não vai andar. O casamento é muito mais do que dormir, acordar junto e trabalhar, ganhar dinheiro, usufruir das coisas. O casamento é parceria, é uma só carne. O Senhor faz uma só carne, e a dor que ele sentia, eu sinto. Então, se nós não estivermos andando alinhado na mesma direção, não vai dar certo. E se você não tiver essa maturidade, não vai dar certo. Se você não colocar o Senhor como centro do seu casamento, muitas pessoas me perguntaram quando eu me separei o seguinte: Maria, como você fez para se separar? Eu quero tanto me separar e não tenho coragem. Gente, eu não acordei e falei: "Vou me separar hoje", não. Não, porque primeiro eu tentei, e aí eu busquei no Senhor, eu falei: "Senhor, eu quero salvar o meu casamento, porque eu tenho um filho, eu sou a favor da família". Então eu fiz um propósito com Deus. Nesse propósito que eu fiz com Deus, mais ou menos de uns 30 dias eu fazia jejum, oração e falava: "Senhor, se for da tua vontade, que nós continuemos, se não for, que tu me dê até força", né, porque é muito desagradável uma separação. Só de pensar, né, dá preguiça, mas eu falei: "Senhor, eu preciso decidir a minha vida". E o sen às vezes passamos por situações, nós não entendemos, nos achamos prejudicados, nos achamos, que não merecíamos, mas o crente, aquele que crê em Deus, aquele que busca o Senhor, a palavra de Deus quando fala, eu vou enfatizar aqui em Romanos 8:28 que fala, né: "Pois sabemos que todas as coisas juntas, coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem ele chamou de acordo com o seu plano". Então, até os dias ruins fazem parte da vida do crente. Não pense em você que se você é crente que você não vai sofrer um assalto, que você não vai ter alguma enfermidade, que você não pode sofrer algum acidente. Você está sujeito a tudo como ser humano aqui. Eu e você estamos sujeitos a tudo. Como que a pessoa é crente e tem uma separação? Como ela crê em Deus, tem fé no Senhor? Eu não estava com essa fé, eu não tinha esse conhecimento, essa transformação que eu tenho hoje, mas eu já conhecia a palavra de Deus, eu já me agarrava ao Senhor para tudo na minha vida. E o Senhor conhece os nossos corações. Então eu falei: "Senhor, eu preciso decidir a minha vida. Eu não estou feliz", porque a gente acha, procura no outro a felicidade. Foi até mesmo procurando a felicidade aonde eu descobri que eu sou feliz com Jesus, não com pessoas, não com coisas. Então eu venho te dizer aqui, se você está numa situação do teu casamento como eu passei, eu coloquei nas mãos de Deus, eu fiz um jejum, eu fiz oração. Eu falei: "Senhor, até tal dia, são tantos dias para o Senhor me dar uma resposta". E no acho que sim, mais ou menos com uma semana eu estava de jejum, meu casamento já estava bem abalado, eu falei: "Senhor, eu não quero falar, eu quero que ele fale". E aí o Senhor eu fui conversar, quando eu conversei ele aceitou. Quando ele aceitou, é tudo com maturidade, eu já estava frequentando, tentei primeiro, gente, eu tentei recuperar o casamento, fomos à igreja, mas assim, eu também acredito que o Senhor, ele dá oportunidade para nós, por isso eu tenho livre-arbítrio. Então eu escolho. Eu acho que o Senhor tem um plano para cada um de nós, e quando nós escolhemos um caminho diferente daquele que o Senhor tem, nós também, o Senhor, ele muda os planos dele. Então, se nós não continuamos casados, a minha família não continuou, o Senhor sabia o desejo do meu coração e por isso ele me deu o meu marido de hoje, por isso ele me deu mais um filho, porque o Senhor, ele restitui e ele restitui 10 vezes mais, a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Por isso que fala na palavra do Senhor, os planos dele são maiores, são melhores do que o nosso. Então, eu achava: "E agora, como eu vou construir uma família novamente?". Eu tinha até preguiça, sinceramente, me relacionar, eu achava que
"Ah, isso não é mais para mim", eu estava com 37 anos. Então eu vou resumir para vocês. Eu conversei com ele aceitou a separação, sempre além de sermos jovens, sempre fomos muito maduros, sempre, assim, conversamos a respeito, e nós sempre falamos: "O dia que nós não acharmos que não devemos mais estar juntos, não gostar mais de você, você não gostar de mim, nós vamos conversar e vamos separar de boa". Mas só que as coisas não são assim quando acontece, mas com o Senhor foi assim. Foi uma separação tranquila. Sofremos, claro, gente, todo ser humano, né, está acostumado com o outro, mesmo que o sentimento não seja o mesmo, nós sofremos pela separação. Filhos, casa, a convivência, isso tudo. Mas quando o Senhor está no centro, o Senhor conduziu tudo. O Senhor conduziu tudo do começo ao fim. E o que eu quero te dizer, se você quer tomar uma decisão, não estou falando somente, né, de um casamento, mas às vezes um filho, às vezes uma situação no trabalho, às vezes uma decisão na empresa, no seu trabalho, faça uma oração, porque o Senhor ele está ouvindo. Pare de recorrer aos seus amigos, pare de contar para os seus amigos, conte para o Senhor, porque o único que vai te dar uma solução, que vai ter a solução do teu problema é o Senhor, porque Ele já está no nosso amanhã. Ele está no nosso hoje, no nosso amanhã. O Senhor conhece tudo. Então recorra ao Senhor. E eu recorri ao Senhor. Eu disse: "Senhor", não foi da noite para o dia, tá, gente? Quando eu fiz esse jejum, eu já estava ali, eu estava com 9 anos de casada, eu já estava ali uns 3 anos para trás. Sabe, nos últimos 2 anos já não estava bom mesmo, já não estava, assim, vivendo. Eu acho que se eu não tivesse, se fosse uma pessoa que tomasse tanto conta da minha cabeça, né, com pensamentos positivos, mesmo sem vontade de levantar, acho que eu tinha ficado até em depressão. Eu acho que eu passei momentos de depressão que ninguém percebeu, mas depois eu entendi o que que eu tinha passado. Eu ficava à noite no quarto, chorava, de manhã eu acordava, ia trabalhar, eu só tinha vontade de chegar em casa, pegar o meu filho, deitar e dormir, eu não tinha ânimo para fazer nada, mas mesmo assim eu fazia. Então o Senhor sempre me sustentou, eu vejo a mão do Senhor em tudo, e eu nunca deixei a peteca cair, não fui eu, foi o Senhor, porque eu pela minha própria força eu não conseguiria, e a empresa continuava andando, o inimigo sabe sempre aquela, você vai largar tudo, você vai se separar, e eu sempre passei por situações desse tipo financeira, todas as vezes que eu dou um passo maior, o inimigo sempre tenta mexer no meu financeiro, por quê? Porque aquilo aonde você sempre, sabe, onde sempre o inimigo tenta mexer, é onde o Senhor te honra e vai te honrar. Então, eu sempre perco algumas coisas para fazer a vontade de Deus, e o Senhor tem uma forma de trabalhar com cada um de nós. Então, nós nos separamos, e ali fizemos a divisão, não foi fácil por ter um filho também, foi difícil, mas com o Senhor tudo é perfeito. O Senhor falou através de uma pessoa para mim, e eu tinha que sair de uma casa que eu morava numa casa grande, e eu pensei naquilo tudo, como que eu vou fazer? O Senhor providenciou uma casa onde eu preciso um apartamento novo, na mesma rua que eu morava. O Senhor disse que tinha um apartamento novo, tinha um anjo na porta, que eu ia morar, que eu ia gostar do ambiente, que eu não ia mudar nada na minha vida, que eu ia continuar com tudo ali, o Senhor ia tomar conta. E assim o Senhor fez. O Senhor me cuidou de mim, desde quando eu me posicionei, obedeci, confiei, entreguei na mão dele. Nós tivemos uma separação tranquila, somos amigos até hoje, já estamos separados há 6 anos, eu já casei novamente. Isso tudo o Senhor me deu uma pessoa, né, a qual o Senhor já tinha separado também, é o que eu digo para vocês. O Senhor ele muda os planos, ele muda muitas das vezes. Quando ele tem algo para a gente que a gente também não quer, o Senhor muda os planos, porque nós temos o poder também das nossas escolhas e temos as consequências. Então, o que eu venho te falar aqui hoje, se você está para tomar uma decisão séria na sua vida, a respeito de coisas que não te deixam ser feliz, né, tome a decisão primeiro de começar a orar ao Senhor. Pare tudo, vá para os pés do Senhor, abra o seu coração, rasgue o seu coração, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, e todas as coisas cooperam. Lembrando, gente, para você que já é crente, que já conhece o Senhor está nos dias bons e nos dias ruins. Nós achamos sempre que o Senhor, a pergunta mais feita é: por que que as pessoas boas sofrem que fazem o bem? Por que que uma criança que nasce já nasce destinada a sofrer? Tem coisas que nós não vamos ter resposta, mas tem coisas que faz parte do plano de Deus. O Senhor não é obrigado a nos responder, mas faz parte, é o plano dele. Quem sou eu, quem é você para questionar? Está dentro dos planos de Deus, e no final nós vamos entender que foi tudo por um bem maior. No final nós vamos entender que todos esses processos é para que nós sejamos transformados à imagem e à semelhança do Senhor. Então, pegue tudo que você tem aí, tudo que está te trazendo dúvida, medo, tristeza,
tudo que está deixando sua cabeça confusa, essa vida de aparência, essa vida que parece confortável, essa vida que parece perfeita, mas só você sabe lá no fundo, quando você coloca a cabeça no seu travesseiro, a tristeza, a solidão, a culpa que bate dentro de você, porque tem coisas erradas que têm que ser colocada no lugar. Em primeiro lugar, você precisa estar com a sua casa em ordem. Coloque a sua casa em ordem, a sua casa pode ser a sua mente, a sua casa pode ser o seu corpo, a sua casa pode ser a sua casa física, a sua família. Então coloque a sua casa em ordem. Como eu faço isso, Maria? Como eu fiz. Como eu fiz. Pare tudo. Ore e fala: Senhor, me dá uma direção, me dá uma resposta. Faça um propósito com Deus de uma semana. Vou ficar uma semana sem comer? Não. Faz um propósito de horário, uma oração, faz um jejum. Jejum, gente, é abstinência de comida. E tem os propósitos. Eu vou falar de jejum, porque jejum você pode tirar um período do seu dia, durante 3 dias, durante uma semana. Você tem que fazer você tem que se aproximar do Senhor. O Senhor só vai falar com você se você falar com Ele. O Senhor só vai te dar as respostas, as saídas, porque ninguém, nem um amigo, nem o psicólogo, nem o médico, ninguém vai poder te ajudar como o Senhor. Então, não deixe mais o tempo passar. Não saia de onde você está vivendo, saia do fundo do poço, saia do abismo, saia dessa depressão, saia dessa dependência emocional de alguém. Pare de ser dependente emocional, você só pode depender do Senhor, e o Senhor ele quer fazer isso na sua vida. Então hoje eu falo para você, se ajoelhe, vai até o Senhor, conta para Ele, conta tudo para o seu Pai, que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E eu profetizo sobre a sua vida esse versículo de Romanos 8, 28. Pois sabemos que todas as coisas cooperam, trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus e de quem o Senhor chamou de acordo com o seu plano, que diz: o Senhor tem um plano perfeito para mim e para você. Então, simplesmente, como fazer isso hoje? Como mudar a sua história hoje? Você quer mudar a sua história hoje? Ajoelhe-se, ore, vá até o seu Senhor, o seu Pai, conte para Ele, porque Ele vai botar tudo no lugar. Para Deus não há causa impossível. E eu vou contar para vocês, continuar contando aqui no próximo vídeo, como que eu me reencontrei com meu marido, que foi o meu namorado há 17 anos atrás, como o Senhor guardou, como ele ainda não tinha filhos, a nossa primeira filha foi a Radassa. Eu vou contar esse testemunho para vocês saberem que Deus ele não faz nada pela metade. Se você confiar, entregar e obedecer à voz dele, vai ser mais do que perfeito aquilo que o Senhor tem para você e como tem para minha vida. E eu não estou dizendo para você aqui, gente, separar, mas eu sei que os casamentos, eles andam de mal a pior se não tiver Jesus no centro. Então comece a colocar o teu relacionamento, o teu casamento no centro da vontade de Deus. Não sei o que você está passando no teu relacionamento, mas o Senhor sabe. E a situação que for, se você colocar, o Senhor vai resolver e você vai dar testemunho para a honra e glória do Senhor Jesus. Se tem alguém que precisa ouvir esse vídeo, que precisa nos assistir, clica aqui, mande ele. Gente, se inscreve no meu canal para que mais pessoas possam receber a palavra. Até o próximo vídeo, eu te espero e vou te contar o restante dessa história.